Tudo bem? Uma reflexão sobre as lutas ideológicas do século XX e XXI. Se a gente analisar as eras históricas, na Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, a gente vai constatar que essas eras são divididas por características políticas, econômicas, sociais, culturais. Então, na Idade Antiga, as pessoas se dividiam etnicamente. Os povos tinham uma visão de mundo baseada numa condição da supremacia étnica a qual pertenciam, né? Os egípcios se viam como o povo escolhido, os deuses eram egípcios. Os sumérios se viam como o povo escolhido, os deuses eram sumérios. Vejam, também havia uma divisão religiosa, mas essa divisão era baseada na etnia. A Idade Média transforma essa divisão étnica numa divisão religiosa. Como os impérios, a humanidade já teve o desenvolvimento de vários impérios e os impérios abarcaram várias etnias, muitas etnias que antes eram diferentes e tinham seus próprios deuses passaram a ter um único deus ou uma única religiosidade. Então a divisão passou a ser, ao longo da Idade Média, uma divisão religiosa, ainda que várias etnias estivessem subordinadas dentro da mesma religiosidade. Não havia rivalidades étnicas? Havia, mas havia uma preponderância das rivalidades religiosas no período da Idade Média. A Idade Moderna começa a romper isso. A Idade Moderna, com o Renascimento e depois com o Iluminismo, ela elabora a percepção humana e ela vai criando, por exemplo, as lutas liberais que dão valor de liberdades, de tratamento por igualdade entre as pessoas, né? Claro que não todo mundo, mas nós estamos aqui usando uma régua eurocêntrica naquelas sociedades que foram decorrentes da cultura europeia, começa a se perceber que as lutas por etnia e que as lutas por religião não têm mais sentido. É aí que entra a figura do liberalismo, que depois é chamado de capitalismo, mas existe algo maior do que o capitalismo, que é o liberalismo, né? Que é a percepção das liberdades individuais e das disputas por implementar movimentos de igualdade, onde não há mais essas distinções, percebem? A igualdade que se pensa nessa época é uma igualdade onde se tenta dizer para o ser humano daquele período, do século XVII, do século XVIII, olha, pare de se tratar com diferenças, vamos nos tratar com igualdades, vamos parar de fazer essa distinção. E o que são as divisões do século XX, né? O liberalismo implementado já a partir desde o século XVIII ali, depois vem o socialismo que ganha força ao longo do século XIX e o fascismo que nasce no século XX. Então, três ideologias estão no século XX lutando e uma delas é vencida na Segunda Guerra Mundial. O fascismo, o nazismo deixa de ser uma ideologia, digamos assim, viável por todos os fatores históricos que a gente sabe. Restam apenas os debates entre socialismo e liberalismo. Com o fim da União Soviética, parecia que os debates sobre socialismo acabariam e não acabaram, né? Então vejam vocês que essa divisão ideológica que nós temos no século XXI nada mais é do que algo interior do ser humano de sempre se dividir, sempre buscar algo para ver no outro uma rivalidade. E se nós olharmos ao longo da história, sempre existiram os convergentes, os conciliadores. É o próprio Jesus Cristo, né? Que lá numa época onde havia uma divisão entre etnia, entre religiosidade, né? Estava bem naquela área histórica de uma coisa se transformando em outra. Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, o meu reino não é desse mundo. Quer dizer, Jesus não quis fazer a confusão entre religião e política, que era uma confusão comum naquele período, para incentivar os seres humanos daquele período a verem de outra forma a sociedade, a se conciliarem, né? A se integrarem independentemente dos critérios de divisão que haviam naquele período histórico. Então a gente pode ver que existem pessoas à frente do seu tempo, que elas conseguem perceber que as divisões que existem não são critérios aceitáveis, critérios efetivamente de evolução social,
mas pelo contrário, são critérios reacionários, são critérios que resistem no imaginário do ser humano e que tentam fazer essa oposição ao diferente que sempre caracterizou a história da humanidade.